Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de maio de 2024, finalzinho de uma manhã de quarta-feira, portanto, dia de Santa Rita de Cássia, uma santa católica muito poderosa. Não à toa fiz meu segundo batismo em uma das igrejas de Santa Rita de Cássia. É considerada para os católicos apostólicos romanos uma santa muito poderosa, uma santa considerada das causas impossíveis e considerada também não somente patrona, né, das causas difíceis e impossíveis, como também advogada das causas difíceis e impossíveis. E fora exatamente esta a razão pela qual, no dia de hoje, não poderia deixar passar em branco em fazer mais um vídeo aula para compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Quando eu digo que o presente canal é 3D ou 3 dimensões, aquelas mesmas 3 dimensões que se usa no terceiro céu, aquele céu cosmológico que a NASA trabalha, Elon Musk, etc. É exatamente porque no presente canal você tem aí a oportunidade de diariamente compartilhar com este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado há mais de 15 anos. E do presente canal, diariamente eu compartilho as mais diversas e complexas temáticas da ramificação do direito constitucional, notadamente naquilo que vem sendo deliberado e pacificado pelo STJ, considerado o Tribunal da Cidadania, no que aduz especificamente a pacificação da jurisprudência dos tribunais pátrios, dos 26 estados e do Distrito Federal, e o Supremo Tribunal Federal, para quem o baiano Rui Barbosa, à época, não vidara em dizer ter a faculdade de errar por último, considerado como o guardião da Constituição, tendo aí a faculdade de errar por último. A sorte aqui no presente canal, em que pese, a gente tem uma terceira instância que eu batizei como o Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no segundo bloco do presente canal, você também diariamente tem acesso a videoaulas em que eu falo sobre a filosofia, a neurociência, e não à toa hoje o tema será objeto de uma das ramificações da neurociência, será já comunicado, mas no segundo bloco eu falo começando do pai da filosofia, a saber, Sócrates, Platão, seus discípulos, querido discípulo Platão, Aristóteles, etc., bem como os pais do cristianismo, como dos grandes protagonistas do monismo de Santo Agostinho, seguido pela dualística de São Tomás de Aquino, ato contínuo pela primeira reforma protestante do monge alemão, a saber, Martinho Lutero, com as suas 95 teses de caráter teológico, jurídico, econômico, de como a Cúria Romana, em Iso de 1517, vinha desvirtuando a palavra de Deus, até mesmo remontando, né, aquela odiosa passagem das cruzadas, que foram 9, inclusive uma com criança no meio, que fora motivada pela tentativa de reaver a Terra Santa, qual seja Israel, das mãos dos palestinos. E aí surgiram 9 cruzadas que o Papa da época dava em troca, ou pelo menos prometia dar em troca de quem fizesse adesão ao respectivo movimento, a indulgência, que era o perdão pelos seus pecados, dentre diversas outras, né? Razões, bem como motivação, como o apoio dos comerciantes da época, dos empresários da época, que tinham o objetivo de conquistar e dominar o comércio na área do Oriente Médio. E não à toa hoje o Oriente Médio
não tem esse nome, não é à toa, é porque lá é onde é o coração financeiro do mundo. É lá onde tem um canal de Suez, onde irriga, o transporta, permite que toda a economia da Ásia, da Euroásia, passe para o mundo ocidental por meio do clássico canal de Suez, que hoje é gerido ou administrado pelo Egito. Mas hoje, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo, notadamente na área da neurociência. Será um vídeo em 3 dimensões, porque não obstante ter que falar um pouco da neurociência, irei também falar um pouco da biologia, irei falar da teologia e da filosofia, entrando aí até na questão jurídica e na questão de até mesmo na questão do sucesso, né, que hoje é buscado quase por unanimidade por todas as pessoas que estão nas redes sociais, nas plataformas digitais do YouTube, notadamente Twitter, que é o atual X, cujo senhor, o dono, é o bilionário Elon Musk. Mas o presente canal, em que pese, você também tem aí a oportunidade de, no terceiro bloco, ter acesso a videoaulas sobre a palavra de Deus do primeiro livro de Gênesis ao último escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse. Os primeiros 5 escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte, e o último por aquele apóstolo que era o único que estava no Calvário de Cristo Jesus, a saber, João, e que fora agraciado na ilha de Patmos, quando Cristo Jesus abriu o terceiro céu e pediram para o mesmo enviar 7 cartas escatológicas para as cidades apocalípticas, que odiernamente se encontra hoje localizado no interior da Turquia. E por falar em Turquia, quando a gente vai lá para o primeiro e o segundo, a primeira, quando a gente vai lá para a primeira, o primeiro concílio e o segundo de Roma, cujo primeiro fora em, salvo melhor juízo, em 325, no governo de Constantino, que tiveram por objetivo reunir, naquela época, todas as autoridades eclesiásticas, notadamente do cristianismo, para definir a questão da divindade de Jesus e também de Maria. O segundo concílio, convocado doravante para tratar da questão da veneração, adoração, notadamente a veneração às imagens. Mas a gente observa que desde os concílios, primeiro e segundo concílio de Roma, que se vira de marco e de porto de entrada para o que é hoje a Igreja Católica, a gente teve também aí a questão do primeiro concílio, discutir a questão da cristologia, né, que é a questão da divindade de Deus, a questão da trindade, que é ver Deus em 3 dimensões. Mas isso aí será objeto, como já for objeto de outra videoaula, e não irei adentrar no mérito apenas para, como optem dicte, ou seja, para ilustrar e jogar a luz de Santo Agostinho a um presente debate. Mas hoje estou voltando aqui para compartilhar um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, todavia nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca desse estado de coisa, notadamente quando observamos atualmente pessoas no mundo inteiro, e quando eu falo em pessoas, a gente já tem aí mais de 8 bilhões no planeta, somente no Brasil 203 milhões, segundo o censo do IBGE, que entra nas redes, nas plataformas digitais, nas redes sociais e plataformas digitais, para
aprender como ganhar dinheiro, ficar milionário, é o que mais se encontra hoje nas plataformas digitais do YouTube, pessoas ensinando como, pelo menos prometendo como tornar a pessoa milionária do dia para a noite, sem contudo, no ponto, lembrar de que não adianta dar o peixe sem ensinar a pescar, ou seja, não adianta alguém ter dinheiro e poder se não tem a mínima capacidade ou sabedoria para gerir. E não à toa, o mundo já observara de camarote muitas pessoas ficarem milionárias ganhando nas clássicas loterias, notadamente nos Estados Unidos, no Brasil também, e ficaram do dia para a noite na miséria exatamente porque não tiveram a sabedoria e o conhecimento para gerir, dada a riqueza, dado o poder. E esta foi a razão pela qual já escrevi um vídeo com o tema Justiça, Perdão e Sucesso. Quem é mais importante? Bem como também escrevi outro vídeo falando sobre o texto e seu contexto. Quem é mais importante? Bem como também falei quem é mais importante, se é ser inteligente ou sábio, pois o inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. E foi exatamente esta a razão pela qual, no presente momento, notadamente dia 22 de maio, neste momento que estou a fazer o presente vídeo, dia de Santa Rita de Cássia, resolvi reverberar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, sobre um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, todavia nos permitirá fazer uma reflexão sobre essa perspectiva de fato, valor e norma, notadamente no que aduz a temática de se ganhar dinheiro, de viver a vida inteira, as pessoas viverem a vida inteira correndo atrás de sucesso, atrás de empregos, atrás de ficar milionário, ser bem sucedido, etc. E isso vem me inquietando nos últimos dias, a ponto de me debruçar em estudo, pesquisa e extensão para tentar delimitar os contornos e alcances de dada temática, saber a razão pela qual muitas pessoas, não obstante fazer um esforço hercúleo sob a perspectiva de transpiração, pois um gênio, em que pese, é composto apenas de 5% de inspiração e 95% de transpiração. Imagine quem não é gênio, o quão está usando a mente, o pensamento, porque existe uma grande diferença de pensar e ter pensamento. A gente tem pensamento quando a gente pensa nos problemas que tem, nas contas que tem para pagar, e a gente começa a pensar verdadeiramente quando a gente procura solucionar, a gente procura arranjar meios para ganhar mais dinheiro, se empregar se não tem, para resolver dada temática. Aí essa diferença, né, entre pensar e ter pensamento. Quando você vai para Napoleão Hill cria no livro Mais Esperto que o Diabo, um livro que foi escrito há mais de 57 anos, publicado 57 anos depois, ou seja, por meio de seus manuscritos, pois na época ele e a família entendia que o livro, né, o tema do livro, a saber, Mais Esperto que o Diabo, para aquele contexto de 57 anos atrás, não iria cair bem, poderia sofrer críticas. E esta foi a razão pela qual, somente depois da morte de Napoleão Hill, a sua família resolvera e se encorajara a publicar o livro, que é exatamente este livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, que também irei fazer um outro vídeo especificamente para dizer o que você precisa saber sobre esse livro e o que significa, o que Napoleão Hill queria dizer, ser mais esperto que o diabo. Isso será objeto de outro vídeo aula, mas o fato é que Napoleão Hill, certa feita, em uma das suas obras, inclusive essa, disse que depois de viajar 20 anos, entrevistando pessoas de sucesso e mais ainda pessoas que não tinham sucesso, a convite
de um magnata do aço de Leeds em 1939, período em que antecedia a Segunda Guerra Mundial. Andrew Carnegie contratou o jovem Napoleão Hill exatamente porque tinha um sonho, tinha uma aspiração de desenvolver uma filosofia para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, ter sucesso, ser feliz, pois até então ele não tinha conhecimento de que dada filosofia atemporal houvesse em alguma universidade. Ele contrata o jovem Napoleão Hill exatamente para viajar expressivo 20 anos, entrevistar pessoas que tiveram sucesso, e em especial as pessoas que não tiveram, pois Andrew Carnegie, o grande magnata do aço de Leeds, 1939, período em que antecedia a Segunda Guerra Mundial, tinha uma consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica e filosófica, que Napoleão Hill iria obter mais sucesso com as pessoas que não tiveram sucesso, para saber a razão e o que elas pecaram, o que elas fizeram de errado ou deixaram de fazer para não ter sucesso. E assim ele se torna um best-seller, somente para ter ideia, esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, publicado 57 anos depois, escondido desde 1938, que foi o período em que Napoleão Hill fizeram o seu manuscrito. Logo após a sua publicação, em 2000, ele teve mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. E foi considerado o livro mais vendido em 2020 e 2021, ou seja, com o título Mais Esperto que o Diabo. E o que significa ser mais esperto que o diabo e o que significa vencer o diabo? Mas o fato é que Napoleão Hill, em determinado momento do respectivo livro, chega à conclusão de que, dentre os princípios que o homem deve traçar para ter sucesso, ele disse que não terá sucesso aqueles que só fazem o que quer, por via reflexa não terão sucesso aqueles que só fazem o que os outros querem, ou seja, remontando aquela teoria do Zen de Buda, a teoria do meio, remontando a teoria dos estoicos, notadamente na pessoa de Marco Aurélio e de Sêneca, contemporâneo Sêneca, contemporâneo de Jesus, de Marco Aurélio, não de Jesus, de Paulo de Tarso. Tese esta da filosofia atemporal do estoicismo, que defende que aquilo que não tem remédio, remediado está, e o homem não deve se envolver com coisas extremas, ou seja, com coisas que ele não tem o poder de resolver. E não à toa, o estoicismo é considerado a filosofia atemporal da inteligência emocional, do autocontrole, da resiliência, da empatia e da harmonia. Exatamente porque se baseia nessa tese de que devemos evitar os extremos. E esta foi a razão pela qual eu digo que o ex-imperador Marco Aurélio de Roma é considerado um dos maiores imperadores que Roma já teve, pois no momento em que o mesmo morrera é que deram início o declínio do Império Romano. Mas hoje estou voltando aqui para compartilhar um tema que vem me intrigando há muito tempo, bem como descobrir, ou pelo menos dar o primeiro passo, a razão pela qual muitas pessoas, não obstante ter ou fazer um esforço hercúleo, trabalhar muito e não sai do canto, nunca passa de um mero assalariado. Muitas pessoas estudam, não logram sucesso no exame de ordem, não passam em concurso público. E isso vem me intrigando ao longo da história, pois, se a gente observar todos os best-sellers, notadamente aqueles que ensinam a autoajuda, a começar pelo maior mestre de todos, a saber, Jesus, e não à toa Augusto Cury, que é outro best-seller, na qual, para quem tem na minha mais alta conta, escreveu um livro com o título Agir com a Mente de Cristo. Escreveu também outro,
que no mundo existe mais carcereiro da mente do que propriamente carcereiro por trás de uma grade de ferro. Mas Augusto Cury escrevera um livro que devemos agir conforme a mente de Cristo. E muita gente hoje fica se perguntando por que, não obstante muito esforço físico, muito esforço intelectual, noites e noites de estudo, não consegue passar em concurso, não consegue ser bem sucedido no trabalho, não consegue ser bem sucedido no casamento, não consegue ser bem sucedido no âmbito familiar, biológico, no meio social em que vive. Ou seja, rema contra a maré e não sai do canto. E outros, de forma meteórica, do dia para a noite, saltam e alçam, voam na asa de um querubim ou numa carruagem de fogo, ganhando bilhões. E aí isso vem me intrigando, porque determinadas pessoas, não obstante se formarem, estudarem nas mesmas escolas, buscarem pelos mesmos objetivos, e às vezes a maioria se esforça até mais do que a minoria que consegue, e assim que se esforça menos, consegue mais sucesso do que as que se esforçam mais. E me vem à mente aqui um grande pai e protagonista da teoria da evolução, a saber, Charles Darwin, quando tinha, salvo engano, salvo melhor juízo, 17 anos, resolveram ir para a ilha de Galápagos, na costa do Equador, para descobrir por quê, estudar as espécies, e chegando lá, encontrou diversas espécies, não obstante da mesma espécie, mas com comportamentos e biotipos diferentes, bem como os répteis, as cobras. E ele chegou à conclusão que as cobras nasceram com perna e asa, mas pela não necessidade de não precisar andar, tão pouco voar e sim rastejar, elas perderam as pernas e as asas. E o que chamaram mais atenção foi a questão das girafas. Girafa, não obstante da mesma espécie, tem ele pescoço mais longo e outra mais curto. E eles descobriram que as girafas que tinham o pescoço mais longo era pela necessidade que as mesmas tiveram de se esforçar para esticar o pescoço, e à medida que ia esticando o pescoço ia ficando mais longo para poder alcançar a pétala das árvores, para se alcançar o alimento. Ou seja, em tese, mitigando essa tese de que o homem é a evolução do macaco. Pois se fosse verdade, o homem, para além de ser o que é, ele também deveria ter as habilidades que o macaco tem, como subir prédios, subir montanhas, subir florestas. E o homem não faz isso. Por quê? Porque se o homem evoluiu em tese, ele perdeu essas habilidades, né? E aí a tese mais adequada, mais em voga no momento é adequação. E aí, conforme essa teoria de Charles Darwin, à medida em que aquelas girafas saíram da zona de conforto, tiveram que se esforçar, esticar o pescoço para atingir a pétala daquelas árvores para se alimentar, e as que fizeram isso sobreviveram, ou seja, a lei da eficiência. Olha aí a eficiência. Mas voltando para cá, por essas e diversas outras inquietações de caráter filosófico, psíquico e neurocientífico, é que resolvi criar o presente título, abre aspas, dopamina, serotonina, cortisol e adrenalina. Quem é mais importante para se alcançar o perdão, a justiça e o sucesso? Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas ao final, o que significa a dopamina, a serotonina, cortisol e adrenalina, que existem outros também, como
a citocina e a oxitocina, que são hormônios no caso, né? Tanto, por exemplo, o cortisol como citocina e oxitocina são hormônios, né? Que trabalham aí na questão na questão da regulagem do humor, do bem-estar. Mas o que me chamaram mais atenção nos últimos tempos foram exatamente os contornos e alcances da dopamina, que significa exatamente o neurotransmissor responsável por todas e qualquer inspiração ou desejo que o homem tem, que para alcançar o organismo precisa produzir. Essa substância está no cérebro, segundo o neurocientista, fica no centro do cérebro, e o organismo produz exatamente para nos motivar, nos estimular, dar estímulo para fazer ou não fazer determinada coisa, geralmente para o verbo fazer. Ou seja, quando a gente projeta algo, quando a gente faz assim uma simples agenda no dia seguinte, a gente está dando aso à produção de dopamina no cérebro. Quanto mais dopamina, mais vigor, mais força, mais inspiração, mais desejo o homem tem para alcançar algo. Seja passar no vestibular, seja passar no exame da OAB, seja passar no mais novo agora, que é o ENAM, Exame Nacional da Magistratura, seja para passar no mais diversos concursos públicos, seja para abrir seu próprio negócio, seja para ser um professor de sucesso, para ser um advogado de sucesso. Tudo isso que é pró, ou seja, que remonta o futuro, está ligado à dopamina. Ao revés, quando estamos a falar das coisas que estão ao nosso alcance, como essa caneta, esta água que está nessa caneca que eu vou beber agora, esta água que acabei de beber, esta caneta que estou aqui a escrever, esta minha fala, neste momento, isso aqui está no campo e na seara da serotonina, que é outro neurotransmissor, diversamente da dopamina, que é um neurotransmissor do futuro. A serotonina é um neurotransmissor regulador de todos os demais neurotransmissores, bem como a serotonina. E aí, em seguida, a gente também tem a adrenalina, que a adrenalina ela serve exatamente para diversamente do cortisol, que serve para regular a questão do estresse e até mesmo a questão do estresse e da imunidade. Ao revés, quando estamos a falar da adrenalina, ela está ligada aí mais à questão da frequência arterial, ou seja, o batimento cardíaco e a pressão arterial. É regulada por esse hormônio chamado adrenalina. Por isso, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, aciona, o organismo produz esse hormônio da adrenalina. E aí a nossa frequência cardíaca dispara, às vezes ultrapassa 100, e a nossa pressão arterial por via reflexa também, a alta e a baixa. Tudo isso é regulado por esse hormônio da adrenalina. Já o cortisol
Ele é responsável pela regulagem do estresse e da imunidade. E quando estamos diante da citocina, este é responsável pela regulação das proteínas. Na verdade, a citocina é uma proteína que se desmembra em diversas outras. E temos também a outra, a ocitocina, que muitos chamam hormônio do amor, por que não dizer do prazer. Não obstante, muita gente também denotar que a dopamina, que é esta, que é um neurotransmissor que está no meio do cérebro, segundo os neurocientistas, ela também, em tese, seria responsável pelo prazer. Não obstante, hoje, essa tese está sendo mitigada, pois os cientistas fizeram uma experiência com chimpanzé e pegaram 2 caixas para saber como é que o cérebro produz dopamina e quando é que essa dopamina cai, a taxa, ela sobe e cai. E aí os cientistas pegaram o chimpanzé, pegaram 2 caixas, colocaram comida nas 2 caixas e colocaram uma lâmpada acendendo nas 2 caixas. E aí começaram, acendiam as 2 lâmpadas e abriam as 2 caixas. O chimpanzé foi lá, observou que tinha comida. No primeiro momento, a dopamina começou a subir, ou seja, esse hormônio não, a dopamina é um neurotransmissor que leva as emoções, que eleva a quantidade de aspiração, de força, de energia, a disposição para o homem fazer, para correr atrás, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ter sucesso, etc. Essa dopamina, quando, em dada experiência, os cientistas observaram que o macaco, nessa primeira experiência, que colocaram 2 caixas e colocaram comida dentro das 2 caixas, colocaram uma lâmpada para acender sobre cada uma das caixas e acenderam a primeira lâmpada e o macaco, a dopamina dele subiu, porque ele estava na expectativa, ou seja, dopamina sempre está ligada ao futuro, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente aspira. Se a gente estiver tendo prazer imediato, a gente não tem o que se falar de dopamina, e sim serotonina. A serotonina é o aqui e o agora, é por isso que a neurociência chama de AA, aqui e agora. Se a gente está tendo prazer imediato, a gente está sendo alimentado pela serotonina, que é no presente. É o prazer imediato, é o que eu já tenho. Já consegui um carro, vou andar nele. Consegui uma namorada, eu vou amá-la, eu vou namorá-la. Comprei uma roupa, vou usá-la. Tudo isso está no campo da serotonina. É o presente, é o AA, o aqui e o agora. Mas quando você faz um plano de meta, você projeta um futuro, aí a gente está no campo, tudo aquilo que é no futuro, tudo aquilo que a gente aspira, que a gente deseja, toda semente, a gente começa a estudar, é uma semente que estamos plantando, é o quê? A gente está ali liberando ali dopamina. Cada estudo que a gente está visando o quê? Galgar algo, conseguir algo, conquistar algo. Estudo para passar no vestibular, estudo para passar no Enem da vida, agora no Enem da magistratura. Estudo para passar no clássico exame de ordem, estudo para passar nos mais diversos concursos públicos, estímulo, planos e meta para ganhar dinheiro, planos e meta para ganhar o primeiro milhão e assim sucessivamente. Quando estamos nesse mundo de planejamento, de aspiração, de desejos para o futuro, estamos produzindo dopamina. Mas quando estamos usufruindo aquilo que já conquistamos, estamos na seara da serotonina. Por isso que os neurocientistas, os especialistas em neurociência, chamam de AA. Serotonina está ligada ao AA, ou seja, o aqui e o agora.
Está vendo aí que é algo fantástico? E isso, esse estudo, essa pesquisa, é claro que aqui não sou especialista em neurociência, não obstante ser um fervoroso estudioso e pesquisador há muitos anos, não somente da psicologia, da parapsicologia, da psicanálise, Klein, Freud, Jung, Lacan, e também sempre fui fascinado pela neurociência. A partir do momento em que temos em mente que o nosso cérebro humano, com uma massa muscular de aproximadamente 2,5 kg, a de Albert Einstein, quando dissecado, deu 2,3 kg, contém 100 bilhões de neurônios. E cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais em que pese, são capazes por multiplicar. Cada uma é capaz em se multiplicar em 10 mil novas células elétricas, que são as clássicas sinapses, que se localizam no córtex, ou seja, na nossa massa cinzenta. E isso, desde a primeira vez que tive acesso a esta fantástica informação, que fiquei fascinado por tudo que está ligado à neurociência. Mas o fato é que dopamina, quando estamos pensando no futuro, quando estamos desejando algo, aspirando algo, estamos aí dando aso, estamos aí produzindo, permitindo ou dando comando para que o nosso cérebro produza a dopamina, que é o hormônio da motivação, o hormônio que lhe dá força motriz para todo dia acordar, para trabalhar, para estudar, para fazer planos e metas, para fazer projetos, etc. Estamos aí, quando estamos no futuro, falando no futuro, estamos diante da dopamina. Quando estamos no presente, o AA, o aqui e o agora, estamos diante da serotonina. E é esta a razão pela qual que me chamaram mais atenção em dado estudo, em dada pesquisa, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas para contribuir de alguma forma na devida compreensão e entender por que as pessoas, quando a gente observa os líderes eclesiásticos, quando eu falo os líderes eclesiásticos, começando do Papa, no âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana, pedem para os cristãos terem fé, padre, papa, cardeais, pastores, protestantes, padres católicos, etc., pedem para os católicos terem fé, os protestantes terem fé. Só que ninguém ensina como desenvolver essa fé. E aí entra a questão da neurolinguística. E aí tem um grande aí que é Ivo Facchini, Lois Elihai, etc. São os protagonistas da neurolinguística, a gente reprogramar o cérebro, pois ao longo da história, notadamente desde a criança, desde a época do cordão umbilical, onde a gente já começa a receber informação por meio do cordão umbilical até o último suspiro, que segundo a neurociência, publicado um trabalho há pouco mais de 2 anos, revelando que o momento, ou lapso temporal que divide a vida da morte, ou seja, o momento que divide a vida da morte, aquele momento de transição entre a vida e a morte, são apenas 900 segundos ou 15 minutos, que são as clássicas EQM, ou seja, experiência quase morte. Neste período passa um verdadeiro holograma de tudo que a gente viveu, desde o cordão umbilical no ventre de nossa mãe até o suspiro. E é por isso que a neurociência é algo fantástico. Sempre fui fascinado pela mesma. E nos últimos dias venho ficando inquieto, perguntando, né? Porque tudo deve ser uma pergunta. Quando Jesus, na época, era interrogado pelos fariseus, pelas mais diversas perguntas, tudo no sentido de pegadinha para tentar incriminá-lo, ele sempre respondia com outra pergunta.
O que é que a lei diz? A lei, por lógica, é a Torá. Então, se a lei diz isso, faça isso. Quando a gente vai lá para Moisés no Êxodo, depois da travessia do Mar Vermelho até o Monte Sinai, e Moisés expressivo 40 anos para atingir uma distância de pouco mais de 613 quilômetros, que é a distância do Egito para Israel. Moisés fica estressado com os mais de 3 milhões de semitas, ou judeus, são sinônimos de si, pois reclamavam de tudo, reclamavam de água, Deus fez jorrar água, reclamava de pão, Deus fazia cair o maná todos os dias. Continuavam a reclamar que não tinha carne, ele mandou ave, mas eles continuaram certo e reclamando. Tão certo que quando Moisés passara 40 dias e 40 noites orando no deserto e voltaram com as 2 tábuas do que representavam os 10 mandamentos, encontrou o seu irmão, a saber, Arão, que tinha acabado de construir um bezerro de ouro. Ou seja, os semitas que haviam sido resgatados dos 400 anos do cativeiro do Egito, continuavam céticos na fé e venerando os deuses pagãos, notadamente o deus Baco. E Moisés quebra as 2 tábuas que representavam os 10 mandamentos, e naquele momento ali Deus mata já de milhares. Mas aí, em determinado momento, Deus disse que ia matar todos, que estava indignado com a ingratidão dos membros, pois mandaram Moisés, por meio das 10 pestes no Egito, resgatar os membros dos 400 anos do cativeiro do Egito, e Deus só via reclamação daqueles judeus ingratos. E ele estava decidido a matar todos. E aí Moisés, por meio de uma pergunta para o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, dizendo: o Senhor, é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, é o Deus, é o Alfa e o Ômega, é o Senhor dos Exércitos dos Anjos, é portador do inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. O que eles vão achar do Senhor? Que o Senhor é sinônimo de bondade. Moisés fez essa pergunta. E aí o Todo-Poderoso disse: realmente você tem razão. Lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus mandava os 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, por via reflexa, Abraão também fez uma pergunta para o Todo-Poderoso: e se eu arranjar 50 homens, 50 almas arrependidas? Deus disse: como eu abandono 99 ovelhas para salvar uma, se você arranjar 50 almas arrependidas, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão não consegue 50, baixa para 45, não consegue 45, baixa para 40, não consegue 40, baixa para 30, não consegue 30, baixa para 20, e não consegue 20, aí se dirige para o Todo-Poderoso e diz: me desculpe a minha insistência, mas se eu conseguir 10, aí o Todo-Poderoso: se eu largo 99 ovelhas para salvar uma, por quê? Não irei salvar 10. Não destruirei Sodoma se você me trouxer 10 almas arrependidas. O fato é que Abraão não arranjou uma. Mas eu vejo aí que o verbo perguntar está presente em tudo. E por via reflexa a gente deve sempre nos perguntar: por quê? Eu fui escolhido lá no ventre de minha mãe, na hora da relação sexual, disputei com bilhões e bilhões de gametas e fui escolhido a penetrar o óvulo de minha mãe, e eu sou um milagre. Aí me vem à mente Albert Einstein, que certa feita fora pedagógico, no sentido de dizer que só existe 2 maneiras de enxergarmos a vida, o mundo. Um mundo em que não existe milagre. 2, um mundo em que tudo seja um milagre. Vejo, portanto, que tudo deve ser visto sob uma perspectiva de milagre, desde a concepção até o último suspiro, bem como tudo tem como pórtico de entrada o verbo perguntar. E aí a gente lembra aqui que a maiêutica de Sócrates era baseada exatamente em perguntas e respostas. À medida em que o filósofo vai fazendo perguntas e obtendo a resposta e vai criando a sua tese. E é por isso que Sócrates disse: o que sei é que nada sei. E maiêutica, para quem não sabe, significa parto. É você parir o conhecimento, como disse no vídeo anterior. Mas afinal,
do que estamos a falar? Novamente explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Voltando para a experiência dos chimpanzés, que os cientistas pegaram 2 caixas, colocaram alimento e uma lâmpada em cima de cada um e ficaram acendendo para estimular a reação do macaco e como o seu cérebro iria reagir. Na primeiro momento que acenderam a lâmpada da caixa A e abriram a tampa, ele viu que tinha alimento. Aí subiu o pico de dopamina. Depois acenderam a lâmpada na segunda caixa. Aí subiu novamente, continuou a subir o nível de dopamina, porque ele encontrou lá também que tinha comida, mas ele não sabia. Só que os cientistas resolveram, doravante, colocar alimento em uma caixa e outra não. Tirar o alimento das 2 caixas e repetiu o mesmo teste. E aí observou que na primeira, quando ele tinha uma expectativa que, com base na primeira experiência, que nas 2 caixas encontrou alimento, quando acendeu a primeira luz da caixa A, ele viu lá que não tinha alimento. E aí teve o quê? Uma frustração. E aí acende a caixa B e abre. Ele não encontra alimento. E aí teve uma queda dessa dopamina. E aí entra em ação a serotonina, que é exatamente o neurotransmissor regulador dos demais neurotransmissores. E aqui chama atenção para o detalhe. O número 9, na cronologia bíblica, é considerado o número de Deus, ou seja, como o número perfeito. Você pegar o número 9 e conseguir e começar a dobrá-lo infinitamente, ou seja, 9 dobrando dá 18, 8 com 9, 9. Continua dobrando 9. 18, dobra 18, dá 8, 18, 18, 36. Soma 3 com 6, 9. Você dobra 36, dá 72. 7 com 2, 9. E se você dobra de novo 72, dá 144. 4, 4, 8, 4, 4, 8 e 1, 9. E você continua fazendo isso infinitamente, nunca recebe 9. E isso deve ter um segredo, deve ter algo que nos liga. Não existe nada que o homem faça na Terra que não esteja ligado, nem uma ação, nem uma omissão, nem um pensamento que o homem faça que não esteja ligado a algum ponto do universo. E me vem à mente aqui uma experiência dos cientistas, certa feita, no acelerador de partículas. Até o momento eles achavam que o átomo era a menor partícula do universo. E aí começaram a trabalhar, fazer experiência no acelerador de partículas e começaram a manipular átomo A, B, C e D. Começaram primeiro pelo A e descobriram que, não obstante eles só terem manipulado o átomo A, o B reagia como se manipulado estivesse. Eles depois manipularam só o B e começaram a observar que o átomo A, C, D e etc. reagiam como se manipulado estivesse, ato contínuo. Os cientistas, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, chegando à conclusão que, não obstante não poder provar, que os cientistas só acreditam no que veem. É por isso que a maior parte dos cientistas são ateus, porque eles dizem que não tem como provar Deus, porque Deus é um espírito, Deus é um abstrato. Mas direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, em dada experiência com o acelerador de partículas, para além de descobrir que o átomo não era mais a menor partícula do universo, e sim os neutrinos, que são números menores, eles também descobriram que existia uma força motriz viva, inteligente, que liga tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz a algum ponto do universo. Olha que algo fantástico. Ou seja, provando que até quando a gente esquece de orar e de rezar, o dom do poder do Espírito Santo faz isso por a gente, e não à toa a gente se pega falando sozinho. Veja que algo fantástico. Mas afinal,
qual a função, a real função da dopamina e da serotonina e do cortisol. Mais uma vez eu explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. E qual a relação, né, que as mesmas têm em pessoas que têm sucesso, outras não. Qual a relação que as mesmas têm em relação a gente ter perdão, justiça e sucesso? Qual a relação que a dopamina, a serotonina e o cortisol têm para o desenvolvimento da fé? Qual a relação de uma com a outra? E aí me vem à mente aqui uma passagem no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que ele faz menção, que diz que tudo está ligado à fé e que chama atenção, fazendo uma crítica construtiva, que os pregadores, né, seja da Igreja Católica, protestando pelas mais diversas denominações, pedem para as pessoas terem fé, mas não existe ninguém para ensinar como as pessoas desenvolver essa fé, que só desenvolve por meio da neurociência, da neurolinguística, ou seja, reprogramando nosso cérebro. Nosso cérebro foi programado desde o cordão umbilical, desde a infância, pelos nossos pais, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. E a neurociência nos explica que, salvo os casos de traumatismo craniano, todas as informações que nosso cérebro capta, desde o cordão umbilical até o suspiro, onde passa aquele holograma de toda a vida, ao revés, nada dessas informações serão apagadas, salvo se houver um traumatismo craniano. E aí me vem à mente aqui uma obra do best-seller, a saber, Dr. Augusto Cury, que escreveram Os Cárceres Mentais, a ponto de dizer que existe mais prisioneiro da mente do que propriamente prisioneiro por trás de uma grade de ferro no mundo. E aí me vem à mente Nietzsche. Nietzsche diz que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento os hábitos, o vício, as culturas e a ignorância, cuja ignorância é a maior arqueia, ou seja, causa-mãe responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Tente mudar a mente de um idoso, tente mudar a mente de um terrorista, tente mudar a mente de um judeu ortodoxo, de um rabino, tente mudar a mente de um xiita, de um muçulmano xiita, principalmente porque existem os sunitas. Tente mudar a mente de Vladimir Putin, a mente de Vladimir Zelensky, da Ucrânia e da Rússia, respectivamente. Tente mudar a mente de Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, que passa 24 horas destilando ódio e fabricando brinquedos atômicos, ou seja, as clássicas armas atômicas. Exatamente por quê? Porque a neurociência é pedagógica no sentido de dizer que, salvo os casos de traumatismo craniano, todas as informações que o nosso cérebro capta, desde o cordão umbilical até o outro suspiro, em que pese, jamais se apagarão. E aí, aliando naquilo que Nietzsche disse, que nada aprisiona mais do que as ideias, exatamente por isso. Veja, portanto, que o quão fantástico é estudarmos os contornos e alcances da neurociência e da neurolinguística. E é exatamente a neurolinguística, que é um instrumento da psicanálise, da psicologia, da neurociência, que nos possibilita reprogramar o nosso cérebro para podermos alcançarmos nossos objetivos. E é por isso que muitas pessoas, não obstante o esforço hercúleo, rema e morre na praia, porque não descobriu que existe dopamina, que você precisa produzir dopamina, fazendo atividade física, das mais diversas, a depender da que você gosta, seja caminhar, pedalar, academia e etc., subir em escada. Não há razão para não se fazer atividade física, não precisa de dinheiro. Comer ovo aumenta a dopamina. Estudar, pesquisar e se estender estimula a dopamina. A dopamina está ligada ao futuro, tudo aquilo que a gente deseja. E a serotonina ao AA, ou seja, ao aqui e agora, ou seja, essa água que estou a beber. Isso representa serotonina. Se eu almejo beber a água mais pura do planeta,
que dificilmente a gente vai encontrar aqui no Brasil, impossível, que só tem no norte, no sul do norte gelado, dos equíferos da Noruega, que é a água Voz. Veja aí, a água Voz é a água mais pura do planeta. Se encontra nos equíferos subterrâneos do deserto gelado da Noruega, do sul da Noruega. Água Voz. Então, se eu estou desejando aqui nesse momento tomar água Voz, que só tem lá, que só tem na Noruega, os equíferos subterrâneos da Noruega, eu não estou usando serotonina. Agora, se eu quero beber água aqui no Brasil, isso aqui é serotonina, aqui, ó. Mas eu estou querendo me dar vontade agora de tomar água Voz. Como essa água Voz só tem na Noruega, então aí a gente tem no plano da dopamina. Você está vendo aí? Dopamina é futuro. Serotonina, o AA, ou seja, o aqui e agora. Fácil, né? Didático. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos, como diz os gentios? Em que época estamos? O que quer dizer dopamina? O que isso tem a ver com ter sucesso, construir fé, conseguir perdão e justiça? Explico. E como sempre, a resposta de fácil alcance. Deus é grandioso e perfeito de tal maneira que não existe na tabela periódica nenhum elemento químico, ou seja, não existe nenhuma demanda que nosso organismo precise que ele não tenha colocado aqui nesse pontinho pálido azul, como defendia em 1900 Carl Sagan, quando chefiava a missão da NASA, notadamente por meio da sonda Voyager 1, que orbitava o Sol e deu um tirocínio em Carl Sagan, e no sentido de virar a sonda para o lado da Terra, e ele ficou ipsilíssimo impressionado, a ponto de dizer que estamos literalmente perdidos e não tem ninguém olhando para nós, quando ele batizou a Terra de um pontinho pálido azul sobre um raio de sol. E aí eu já disse, né, e reitero as inteiras, com o devido respeito à Carl Sagan, que não estamos abandonados e não somos um mero acidente genético. Pois, se pegarmos a tabela periódica, Deus colocou todos os elementos no micro e no macrocosmo, notadamente no micro, que é aqui onde estamos. Aqui é o micro, o macro é lá no segundo céu, onde está lá a estação espacial, onde estão diversos satélites de comunicação que Elon Musk coloca lá. Ali é o céu cosmológico, literalmente escuro, remontando a nossa zona cinzenta. Mas Carl Sagan, em ido de 2 anos depois, a dada experiência, ele escreveu um livro dizendo que o homem é composto de poeira estelar. E a tese dele foi comprovada há 2 anos, salvo melhor juízo, quando os cientistas comprovaram que nosso organismo é composto de 97% de poeira estelar, ou seja, do que consta no espaço. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva tridimensional, portanto, quando vamos para a Bíblia, a mesma é pedagógica quando diz que somos feitos à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então, não é difícil entender e admitir que somos feitos realmente de poeira estelar, como também fora confirmado pela ciência. Mas afinal, em que mundo estamos? A que tempo estamos a falar? Como diz os gentios, a época dos gentis? Qual a importância dessa dopamina? Qual a importância da serotonina? Qual a importância do cortisol? Mais uma vez eu explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Para o homem estar literalmente afiado como uma palavra de Cristo Jesus, que significa, Cristo Jesus é a palavra viva, eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que tem um condão de
entrar nas profundezas para tentar dividir a alma do espírito. Só quando o homem consegue se esvaziar de tal maneira, permitindo que a palavra de Deus entre a nossa alma e o nosso espírito, que alma é sinônimo de mente, e espírito é o sopro, as células que recebemos de Deus, lá no momento da concepção, ele sopra as suas células. E é por isso que os cientistas comprovaram que somos compostos 97% de poeira estelar. Deus, no alto de sua infinita grandeza, no alto da criação, ele, para termos acesso, pelo menos dar o primeiro passo para termos intimidade com o Todo-Poderoso, é por isso que muita gente pede, ora, reza, faz diversos pedidos ao Todo-Poderoso e parece nunca ele atender, pois ele jamais vai atender nenhum pedido que não esteja de acordo com a sua vontade, o seu propósito. Pior ainda, no tempo em que pedimos, que ele é atemporal, ele não se submete ao tempo. Não à toa um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas muita gente morre de pedir e parece que nunca ele nos atende. Não obstante, lá em João 16, 24, Jesus ser pedagógico, quando diz que pedes, antes de pedir, eu já atendi. Só que ele não vai atender se a gente pedir algo que não esteja de acordo com a sua vontade e seu propósito. E mais ainda para aquele que não conseguiu ainda ter a devida intimidade com ele, pois só iremos ter a devida intimidade quando chegarmos a um ponto que a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, consiga dividir a matéria do espírito, pois jamais iremos ter acesso ao Todo-Poderoso por meio da matéria, e sim por meio do espírito. Não à toa a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar-nos no coração com coisa boa, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas afinal, em que tempo estamos, como diz os gentios, e o que significa, e por que Deus colocara em nosso cérebro esse neurotransmissor chamado de dopamina e serotonina, e o hormônio do cortisol que se forma lá nas glândulas suprarrenais. Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. A dopamina nos remete a Romanos 12, 2, para quem Paulo de Tarso, inspirado por Cristo Jesus, fora pedagógico, se dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscar-nos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que Paulo de Tarso está nos remetendo para a lei da atração. E, ato contínuo, vivendo na mente um poeta britânico, qual seja Jamie Allen, para quem certa feita novidade em dizer que somos aquilo que pensamos. A gente às vezes quer comprar um carro, não está nem pensando em comprar um carro, aí começa a pensar em comprar determinado carro, aquele carro que a gente nem via, na verdade ele sempre esteve lá, mas no momento em que a gente bota na cabeça de pesquisar para comprar um carro, aquele carro, quando a gente está no trânsito, ele está sempre do nosso lado, na frente. Olha ali o que Jamie Allen dizia, somos aquilo que pensamos. Ato contínuo sendo referendado por outro britânico, qual seja William Ernesto Henry, para quem inspirara Mandela nos 27 anos de prisão que passaram por apartheid na África. Mas William Ernesto Henry fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É claro que naquilo, conforme os históricos, naquilo que estiver ao nosso alcance, pois o homem jamais pode se envolver com coisas que ele não tem a menor capacidade de dirimir. Isso aí tem que entregar para o Todo-Poderoso. Veja, portanto, que a dopamina nos remete para Romanos 12, 2, que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Ou seja, Deus colocou a dopamina em nosso cérebro, esse neurotransmissor, exatamente para colocar em prática Romanos 12, 2, que trata exatamente da lei da atração, pois tudo que o homem precisa já está na terra, Deus já criara. E aí vem a mente Lavoisier.
Na natureza nada se perde, se tudo se transforma, ou seja, a gente não precisa criar a roda, a gente precisa reinventar a roda. A gente precisa refazer a rota sobre essa premissa, sobre essa perspectiva. Então tudo aquilo que está sobre aquilo que a gente almeja, deseja, aspira no futuro, está ligado à dopamina. Ao revés, tudo aquilo que está ligado ao AA, ou seja, aqui e agora, vou pegar aqui, vou abastecer um copo com outro. Isso aqui é serotonina. Aí vou beber agora. Prazer. Serotonina é prazer. Sob essa perspectiva, ela é um neurotransmissor do prazer. E o cortisol é exatamente para regular o sistema imunológico e o estresse. Veja aí que fantástico. Deus nos dizendo que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos buscar descobrir a grandiosidade do micro e do macrocosmo, que ele já criou tudo, a gente precisa descobrir. Mas ele também coloca um freio, que é a serotonina, é o freio. Pois se o homem só produzir e só canalizar as suas energias em dopamina, ele vai sempre ficar infeliz. Sempre vai ser uma sede de ter com o tédio de não poder possuir, como dizia Schopenhauer. Schopenhauer sintetizara nessa frase, o homem é uma sede de ter com o tédio de não poder possuir. Ele sintetizaram esses dois neurotransmissores, a saber, a dopamina, a serotonina e o cortisol, para balancear e equilibrar. Não à toa, os homens que não têm limite, né, em produzir dopamina, ou seja, só é aquela sede de ter, com o tédio de não poder possuir, porque ele precisa usar a serotonina para frear. E o cortisol também para regular, controlar, tem inteligência emocional para controlar o estresse. E aí entra em ação a adrenalina, controlar a frequência cardíaca, controlar a pressão arterial, porque senão ele infarta, ele dá um AVC. Mas Deus colocara esses neurotransmissores, a saber, dopamina e serotonina, exatamente como equilíbrio, para encontrarmos o que? O meio, ao meio. A teoria defendida por Buda, a teoria do Zen. Buda tinha 16, 17 anos, morava num palácio no Nepal, na Índia. Ele não sabia o que era o mundo exterior. Somente aos 17 anos, chama o chofer do seu castelo e começa a ver o mundo exterior. E começa a descobrir, pela primeira vez, um mundo sombrio, um mundo que existia pessoas morando nas ruas, pessoas passando fome, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso 500 anos de Cristo. E ele abandona tudo, o castelo, sua vida de príncipe, e vai viver uma vida de monge, a ponto de comer até fezes para não sentir prazer. Ou seja, sendo extremista. Mas, não obstante ele comer até fezes para não sentir prazer, não adiantou ele ser extremista para atingir a luz. Ele só atingiu a luz quando ele observou um músico numa canoa tentando afinar um violino. E ele caiu a ficha e disse: meu Deus, como estou perdido, como estou errado, como estou procurando a luz no caminho largo e longo. E aí ele começou a observar aquele músico afinando aquele instrumento. Ele observava que, à medida em que ele apertava demais a corda do violino, não saía som porque ela estava rígida demais. E no momento em que ele deixava a corda folgada, também não saía. E aí ele encontrou o quê? O equilíbrio, a teoria do meio. Está vendo aí? Então, esse serotonina significa, meio termo, significa o equilíbrio, a inteligência emocional. Pois o homem que só usa dopamina, só produz dopamina, ele vai ficar sempre na sede de ter com o tédio, não poder possuir, como defendia o grande protagonista do ateísmo e do idealismo alemão, a saber, Schopenhauer. Ele vai casar e vai ser infeliz.
ele nunca vai satisfazer com uma mulher só. Por quê? Porque ele vai querer sempre uma mulher, sempre outra, a dopamina dele vai sempre estar lá em cima. Então, para a pessoa ter um casamento equilibrado, ele precisa balancear a dopamina, serotonina com o cortisol, o estresse e a imunidade, com a adrenalina, né? A frequência cardíaca, tem os batimentos, com a pressão arterial. Só assim vai encontrar o meio termo. Veja que fantástico Deus, o quão fantástico é o Todo-Poderoso quando nos criar a sua imagem e perfeição. Só que a gente passa a vida todinha remando contra a maré por desconhecer, por ignorar esses conhecimentos. E essa é a razão pela qual eu já fiz um vídeo dizendo que enquanto na Revolução, o combustível da Revolução Agrícola era a terra, quem tinha terra era o dono da cocada preta, aí evoluiu, chegou a Revolução Industrial, aí o capital não era mais a terra, o combustível não era mais a terra. O combustível passou a ser o capital, quem tinha dinheiro era o dono da cocada preta. O tempo evoluiu e o mundo não observou que não estamos mais na Revolução Agrícola, tampouco na Revolução Industrial, e sim na Revolução Tecnológica, cujo conhecimento é a carruagem de fogo, capaz de desvendar todos os mistérios do micro e do macrocosmo, bem como colocar em prática Romanos 12, 2. Buscai-vos, não vos amodais ao padrão deste mundo. Buscai-vos, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Complementado por João 8,32, muito citado pelo ex-presidente da República, saber sua excelência, Jair Messias Bolsonaro, no sentido de dizer que buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Está indo no ponto? Afinal, como podemos usar a dopamina, serotonina, cortisol e a adrenalina para alçar um voo na asa de um querubim, no sucesso, na construção da fé, na construção do perdão, da justiça e do sucesso? Explique, como sempre, em uma última síntese estreita, a resposta de fácil alcance. Como podemos usar a dopamina, serotonina, cortisol e a adrenalina, que é um hormônio, os dois primeiros, o neurotransmissor, e os dois segundos, cortisol e adrenalina, hormônio, e a ocitocina, vitamina. Como podemos usar estes neurotransmissores e esses hormônios para catalisarmos a fé, a busca pelo perdão, pela justiça e pelo sucesso. Mas afinal, o que é perdão? Perdão é dar, em tese, algo para alguém que não merece. Justiça, ao revés, é dar a alguém o que ele merece. Me vem à mente aqui o piano, falando de justiça, que o direito é uma das maiores obras da criação humana. Tentar entendê-lo é entender uma parte de nós mesmos. Mas o piano também foi pedagógico, no sentido de dizer que justiça é dar a cada um que é seu. Isso é fácil. E como poderemos usar a dopamina, serotonina, o cortisol e a adrenalina para conseguir a justiça, para conseguir a construção da fé, do perdão e do sucesso? Explico. Mais uma vez, a resposta é de fácil alcance. A partir do momento em que usamos a dopamina para buscar a palavra de Deus, buscar o alfa e o ômega, no início era o verbo, e o verbo se fez carne, sem ele nada se fez e nada se fazia. Cristo Jesus, que é a palavra viva, eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito para permitir que Deus entre no coração para julgar
as intenções e pensamentos do mesmo. Não à toa, a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. João 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como que iremos buscar essa verdade? Para quem certa feita o pai da filosofia disse não saber o que era justiça, não saber o que era verdade. E aí Platão diz, entendia como verdade algo não empírico. Vem Aristóteles e diz que entendia como verdade e justiça algo ligado ao virtus, ou seja, a virtude, remontando a ideia de princípio da isonomia formal e material, cujo segundo, ou seja, o material, foi responsável pela instituição e criação das classes políticas, os direitos afirmativos de negro, deficiente, mulheres, crianças, índios, pardos e etc., que hoje estão aí no rol das cotas raciais dos concursos públicos. A partir do momento em que se esvazia e permite dividir o joio do trigo, ou seja, a alma do espírito, a alma é a mente, o espírito é aquela carruagem de fogo, é a porta da graça que irá nos permitir a chegar ao nosso Senhor. E o perdão, como iremos usar a dopamina, serotonina, cortisol e adrenalina para chegar ao perdão? Mais uma vez explico. E a resposta de falso alcance. Temos hoje uma grande dificuldade de perdoar, de praticar o primeiro perdão. Não obstante Jesus ter dito para o cético Pedro, Simão, que devemos perdoar 7. E ele disse 7 vezes 70. Ou seja, 490 vezes. E por que temos tanta dificuldade de perdoar, de praticar o primeiro perdão? Porque o dom do perdão não cabe ao homem, e sim a Deus. O que a gente pode fazer é desculpar, jogar para debaixo do tapete e pedir para o fogo consumidor do Todo-Poderoso fazer o resto. Aí a gente está conseguindo o perdão. A gente já teve aí o perdão, a gente já teve aí a construção da fé e a gente vai abrir um caminho para o sucesso. Certa feita, Schopenhauer fora pedagógico, no sentido de criar 3 ciclos da verdade, a ponto de dizer que a verdade, no primeiro momento, ela é ridicularizada, no segundo momento, ela é ignorada, e somente no terceiro momento, ela é mitigada ou relativizada, remontando essa ideia que Nietzsche disse que nada aprisiona mais do que as ideias. E o que fazer para dar o primeiro passo, para o primeiro perdão, e por que temos tanta dificuldade de perdoar? Explico. E como sempre, a resposta vem da neurociência, exatamente porque, salvo os casos de traumatismo craniano, tudo que o nosso cérebro capta, desde o cordão umbilical até o suspiro, não apagará. E aí é que a gente tem que recorrer ao fogo consumidor do Todo-Poderoso, por meio da palavra de Cristo Jesus, para poder, por meio do dino do poder do Espírito Santo, a gente desculpar e ele fazer o resto. Agindo assim, estaremos à porta do sucesso familiar, social, no casamento e profissional, pois não há céu sem tempestades e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar. O caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar. E este caminhar se dá exatamente trilhando e seguindo a dopamina, serotonina, cortisol e a adrenalina, que é a carruagem de fogo capaz de levar a criatura ao seu Criador. Razão pela qual finalizo o preenche temático no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, deve fazer o maior esforço possível para ter a devida consciência mítica, cósmica, democrática e jurídica, para entender que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder
que liberta, cura e salva. Ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, a luz da dopamina, da serotonina, do cortisol e da adrenalina, ao revés, poderá ter o condão de nos aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Fique com Deus. Até a próxima. Se gostar do presente vídeo aula, dê seu like, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos, que não serão poucos, e sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima e fique com Deus.